Então não tava no meu bingo de 2026 que a gente ia ter um horror Lovecraftiano com Wagner Moura? A gente não tem como ajudar, desculpa! Se esconde! E eu acabei de assistir o novo suspense da Netflix, estrelando ninguém menos do que o Wagner Moura. É isso aí, mais uma vez o nosso Capitão Nascimento frequentando os canais da Netflix. Mas a crítica especializada tem tido reações mistas sobre esse filme. Por que será? Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo nessa pro play! Acho que a gente tá preso aqui. Mas a gente tá seguro. Isso vai acabar um dia. A princípio, pelo cartaz, esse filme não teria me chamado a atenção. Mas quando eu vi o trailer, aí sim fiquei interessado. A premissa do trailer é a seguinte: uma família, então suburbana, nos Estados Unidos, um dia, dentro de casa, por alguma força invisível que não se explica o que é, eles ficam presos dentro de casa. Mas não só eles, o bairro e talvez o mundo inteiro. Todo mundo fica preso dentro de casa como se tivesse um campo de força segurando eles. E agora eles têm que sobreviver o máximo de tempo somente com as coisas que eles têm dentro de casa. E o trailer já mostra que eles conseguem fazer isso por anos. E aí eu fiquei curioso para ver como é que esse filme ia se desenvolver. Então, apesar de celebrar e parabenizar o nosso brasileiro por estar lá, não é isso que me chama a atenção. Muito mais interessado na premissa do filme do que em qualquer outra coisa. Dito isso, o filme tem suas forças, mas ele também realmente tem problemas graves. Os diálogos, eles são tão diretos, a escrita é tão simples, que algumas frases assim soam bobas, mesmo com grandes atores. O Wagner Moura é um grande ator, a Greta Lee, que faz o par romântico dele, a esposa dele no filme, é uma grande atriz, e eles geralmente se seguram bem. Mas esse diálogo aqui, meu Deus do céu, cara, não sei como não tiveram coragem. Ele é extremamente simplificado, extremamente direto, grosseiro até, sabe? Outra coisa é que o mistério, quando eles começam a revelar as questões de por que eles estão presos em casa, por que toda a sociedade está presa em casa, quando a gente começa a pensar nesse quebra-cabeça, não se sustenta, assim. Tem muita coisa que acontece adiante do filme que essa premissa não faz muito sentido, sabe? É um mistério de propósito, mas as peças não se conectam. Por outro lado, uma coisa que funciona muito é toda essa parte de eles sobrevivendo dentro de casa por anos. Esse drama, essa parte da sobrevivência é bem criativa, de como que eles conseguem se alimentar estando presos de casa, como que eles bebem água, como que eles começam a fazer plantações, como que eles fazem para comer carne. Tudo isso é muito interessante. Eles ressignificando várias coisas dentro de casa, do dia a dia, e dando outras utilidades para manter a sobrevivência. E a relação da família ali, como ela vai se desenvolvendo, também é muito interessante. Toda a premissa de família presa dentro de casa e a sobrevivência, ela funciona muito bem. É a grande força do filme. As partes mais interessantes do filme, elas estão sob essa camada. Agora, quando a gente entra na camada sobrenatural de por que eles estão presos ali dentro e os responsáveis por fazer isso, é um tanto decepcionante. Não porque as criaturas elas aparecem e elas são bem feitas. Não é um problema de qualidade de efeitos visuais, é um problema de qualidade de narrativa mesmo. Para quem se interessa, a gente tem aqui um horror Lovecraftiano. O filme não promove isso, eles não falam sobre isso, em nenhum momento aparece, mas para quem é fã do horror de Lovecraft, quem gosta de ver as histórias baseadas em Call of Cthulhu, aqui vai encontrar uma nova referência. Talvez você goste, talvez você não goste, mas eu posso garantir que se você conhece esse tipo de histórias, você gosta desse tipo de narrativa, o filme se apoia bastante nisso, viu? Então não tava no meu bingo de 2026 que a gente ia ter um horror Lovecraftiano com Wagner Moura? Olha aí a surpresa. Eu não diria que esse filme é ruim, ele realmente é um filme divisivo, ele é um filme misto pra mim,
Como eu tava falando, ele tem forças, tem fraquezas, e quando a gente coloca tudo isso no mesmo prato, ele tem pernas fracas, realmente. Ele tenta trabalhar alguns subtextos ali que não são muito interessantes. Então essa família que passa a viver dentro dessa casa, a gente poderia imaginar que é uma analogia com um aquário. Se você ver o filme, você vai entender o que eu tô falando. Porque eles estão ali presos dentro dessa redoma invisível, enquanto as outras criaturas que estão ali fora observando eles, mas quase que invertendo a perspectiva natural do ser humano, que o ser humano ele vê vida marinha no aquário, né? Enfim, pode ser que eu esteja falando demais, entregando demais aqui. Como essas criaturas têm superpoderes, como que os poderes funcionam, por que que as rachaduras da casa em certos lugares elas são imunes a isso, em outros não, ninguém sabe. E talvez não precisasse importar. Eu sinto que esse filme, a ideia mesmo era trabalhar toda essa questão de uma família presa dentro da casa. E aí quando a equipe criativa está pensando, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai prender o mundo inteiro, cada um dentro da sua casa? E aí eles começaram a pensar nessa ideia e parece que ela não casa com esse filme. A gente tem duas ideias divergentes aqui, família dentro da casa e ficção científica de horror, e essas duas coisas elas não estão muito bem encaixadas. Parece que nenhuma das duas foram muito bem trabalhadas para funcionar juntas. E a ideia da casa é muito melhor desenvolvida do que a ideia do horror Lovecraftiano. A grande fraqueza do filme, na verdade, está aqui, no horror Lovecraftiano. Ainda assim, é horror Lovecraftiano. A gente não tem muito disso no cinema. E ter um grande filme da Netflix sobre esses temas, eu sempre torço para vir mais. Enfim, tá na Netflix. Se você já assina na Netflix, eu até recomendo você ver para tirar suas próprias conclusões. Filmes divisivos, tem gente que ama e tem gente que odeia. Talvez com sorte você esteja do lado dos espectadores que vão amar esse filme. Por hoje era isso, muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo. Tem uma pessoa lá fora. Esse algo de fora.